Tudo bem, pessoal? Bem, nós vamos falar aqui hoje sobre, rapidamente, 3 assuntos, né? Democracia ateniense, os sofistas e Sócrates, ok? Bem, dando início aqui então, em primeiro lugar nós temos a democracia, né? A democracia é uma invenção de Atenas, não é possível que vocês vejam isso também em história. A palavra democracia significa governo do povo, né? Demo ou demos seria povo, porque Atenas ela era dividida em demos, não é? E cracia, governo, então governo do povo, tá? Atenas nesse período se organizava em pequenas vilas ou demos, né? Como era conhecido. Havia a princípio 2 classes, a dos agricultores e dos artífices. Com o passar do tempo foi surgindo uma elite formada por agricultores e guerreiros que começaram a estabelecer relação de sangue. Então Atenas passou por 3 fases, né? No que diz respeito ao governo, ela foi monárquica, oligárquica e democrática. Bem, rapidamente aqui nós temos a organização social de Atenas, tá? No topo da pirâmide estavam os eupátridas, que eram os grandes proprietários de terra, a elite social da época. Abaixo tem os giurgóios, que eram pequenos proprietários de terra, tá? Eram proprietários menores. Abaixo dos giurgóios, os demiurgos, que eram aqueles que trabalhavam diretamente com o comércio e se enriqueceram através do comércio. Os metecos, que eram os estrangeiros que se dedicavam a algum tipo de atividade relacionada ao comércio e ao artesanato. E logo abaixo, os escravos, que compunham a base da pirâmide, que era a maioria, tá? Em Atenas. Bem, no que diz respeito aqui ao governo que Atenas passou, nós temos em primeiro lugar a monarquia, né? A monarquia ateniense. O período da monarquia data do século X a.C. e nós tínhamos um rei eupátrida, que era chamado de Basileu. Era uma pessoa da elite que governava Atenas, tá? Depois aconteceu o período da oligarquia, né, que data do século 8 a.C. E esse período da oligarquia havia 2 grupos, né, que eram os arcontes e o areópago. Então, os arcontes eram 9 líderes eupátridas e o areópago um conselho de eupátridas que governava a cidade. Mas perceba que ainda nós temos como governantes da cidade pessoas que estavam na elite da cidade, que pertenciam à elite da cidade. No século 7 a.C., há um início de uma reforma legislativa, e essa reforma começa com um Drácano, que vai ser conhecido no ano 621 a.C. como leis draconianas. E essas leis draconianas será o primeiro código de leis de Atenas, tá? Então é um conjunto de leis que será o primeiro código de leis de Atenas, que inicia com Draco. E aí nós vamos ter um caminhar para a democracia. Ainda não é uma democracia, mas já é um caminho para que Atenas se torne democrática. Após Draco nós temos Solo, tá? Que vai ser um aristocrata, poeta e estadista grego, que vai representar, né, vai ser um dos representantes máximos da cultura ateniense, e Solo vai tomar algumas atitudes, não é? E vai ser também alguém importante para esse caminho aí que Atenas vai tomar para ser uma democracia. Ele vai anistiar a dívida dos camponeses, vai proibir a escravidão por dívida, visto que nesse período a escravidão não era racial, a escravidão era uma escravidão por dívida. Vai abolir a hipoteca sobre pessoas e bens, vai liberar os pequenos proprietários que se encontravam escravizados, porque tinham dívida e, portanto, eram escravizados para pagar essa dívida, e vai impor limite à extensão da propriedade agrária. Isto é, agora a pessoa não pode ter grandes extensões de terra, havia um limite para a posse dessas terras. Vai diminuir os poderes e arbitrariedades da nobreza, isto é, a nobreza vai também ser limitada, não vai poder fazer tudo o que outrora fazia. Mas, de fato, aquele que vai ser considerado o pai da democracia vai ser Clístenes. Clístenes foi um nobre ateniense que, além de liderar uma revolta popular, ele vai reformular a constituição da antiga Atenas em 508 a.C., sendo considerado o pai da democracia por tê-la de fato implantado.
Bem, como que era então a democracia ateniense? A democracia ateniense era uma democracia participativa, diferente da nossa democracia, que é uma democracia representativa, mas a de Atenas ela é participativa, no sentido de que todos aqueles que eram considerados cidadãos, eles de fato participavam de maneira efetiva da democracia, se reuniam no local chamado eclésia, que era a Assembleia dos Cidadãos, para deliberar, para resolver sobre assuntos concernentes à cidade. Então, agora a pergunta é, quem eram os cidadãos, né, atenienses? Então, para ser cidadão ateniense, tinha que ser homem, sexo masculino, acima dos 18 anos de idade. Teria que ser nascido de pai e mãe ateniense, e de fato então ter sangue ateniense, tá? E só que isso constituía-se de uma parcela muito pequena da sociedade. Nós temos aproximadamente 13,3% em meados do século V a.C. que eram considerados cidadãos atenienses. Então era um grupo bem restrito, um grupo pequeno, se compararmos, né, à cidade na sua totalidade, né? Você tem aí mais de 80%, né? Muito mais, pouco mais, melhor dizendo, de 80% de pessoas que não eram consideradas cidadãos. Agora, quem não era considerado cidadão? Os metecos, os estrangeiros que viviam na cidade, né, estado de Atenas, porém eles não eram considerados cidadãos. Por quê? Porque para ser cidadão tinha que ser filho de pai e mãe atenienses. Eram homens livres, mas não tinham direitos políticos. Estavam sujeitos ao serviço militar, né, quando necessário, e também eram obrigados a pagar impostos. Não podiam possuir terras e dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Bem, as mulheres também não eram consideradas, né, cidadãs, elas viviam na dependência do homem, elas casavam-se, antes de casar, melhor dizendo, ficavam na dependência do pai, também não possuíam direitos políticos algum, participavam de cultos e festividades religiosas. As mulheres mais ricas podiam ter escravas, tá? E na sua maioria as mulheres ficavam incumbidas de cuidar ou da responsabilidade de cuidar e educar os filhos para uma vida política. E as mulheres mais pobres podiam trabalhar fora de casa. Bem, escravos, logo, né, também não eram considerados cidadãos, né? Eram homens não livres. A escravidão poderia ser por prisão, não é? Ou seja, um despojo de guerra, quando se invadia um povo ou dominava um povo, podia tomar, né, homens para se tornar escravos, e se fazia isso. Então, prisioneiro de guerra também era um escravo, se tornava um escravo, e a escravidão também poderia ser uma escravidão por dívida, né? Então, havia algum tipo de dívida, a pessoa era escravizada para que pudesse pagar essa dívida. E é interessante que os escravos constituíam cerca de 1/3 da população. Então perceba que a população era na sua grande maioria formada de escravos, ok? Eles também, os mais instruídos, serviam como pedagogos, tá? Que orientavam os jovens rapazes atenienses, os mais instruídos. Bem, dentro desse período de democracia ateniense, nós temos desse avançar de maneira mais clara, falando da política, né? Visto que agora há uma preocupação maior de se discutir política, há uma preocupação maior de se discutir e deliberar sobre os assuntos da cidade, surgirá um grupo chamado sofistas, principalmente nesse tempo, visto que as pessoas estão saindo da zona rural, estão se dirigindo à zona urbana e estão se aglomerando na praça chamada Ágora, a fim de que pudessem discutir sobre assuntos da cidade. Bem, uma vez que as pessoas estão agora mais na zona urbana, surge um grupo chamado sofistas. E esse grupo vai surgir aí por volta do século V a.C. Os sofistas, eles vão começar a questionar não aquilo que os pré-socráticos questionavam, como vocês já viram, a respeito das questões relacionadas à physis. Os sofistas vão questionar a respeito das questões relacionadas à política na cidade. Eles vão fugir um pouquinho dessa busca pelo elemento primordial, né, por como compreender a natureza, e eles vão buscar compreender o ser humano e como esse ser humano se desenvolve, e eles vão dar muita ênfase ao que nós chamamos de
capacidade de retórica, capacidade de oratória, de argumento. Então, a democracia ateniense vai ser um terreno favorável para esse grupo, visto que eles vão poder dar vazão àquilo que eles acreditavam e, no mais, favorecer com que esse grupo fosse conhecido, não é? Já que os sofistas, por exemplo, buscavam ensinar as pessoas, e eles eram muito capazes e habilidosos na arte da retórica, e eles cobravam para ensinar. Então, eles acreditavam que não havia verdade, o que havia era a capacidade de argumento, o que havia era a capacidade de oratória. Então, era possível pegar um assunto e dentro desse assunto você defender ou negar o assunto, isto é, o homem é a medida de todas as coisas, isto é, não há verdade, o que há é a capacidade de oratória, e aquele que tinha uma capacidade melhor, logo tinha uma capacidade de defender aquilo que acreditava de maneira mais própria, mais capaz, tá? Então, para eles, a moral e as normas sociais e divindades derivava do costume, e por isso que não havia verdade, porque cada sociedade, cada comunidade, cada cultura tinha suas normas, e essas normas vinham dos costumes, então não havia verdade, isso podia variar de país para país, de cultura para cultura. As sociedades políticas é uma espécie de convenção, né? Igualdade e desigualdade são estabelecidas por convenção. Então os sofistas vão aparecer como professores capazes de ensinar e discorrer com propriedade sobre os mais variados temas, tá? Bem, então surge nesse período, aí dentro ainda de tudo isso, um pensador importante que recebe o nome de Sócrates. Sócrates vai surgir por volta do ano 470 a.C., né? E a datação da vida dele vai até o ano 399. É importante entender Sócrates, porque Sócrates ele vai ser aquele que vai questionar diretamente os sofistas, visto que Sócrates ele percebe que os sofistas não estão fazendo aquilo que de fato ele acreditava ser o correto, ser o certo, né? Aquilo que precisava um pensador fazer. Primeiro porque os sofistas cobravam, e Sócrates discorda dessa cobrar. Para ele o ensino não poderia ser cobrado. E segundo, Sócrates pressupunha que era possível sim alcançar, não é, a possibilidade da verdade, desde que você tomasse um caminho, não é, para que pudesse se alcançar a isso. Então, e ele vai entrar em conflito com esses sofistas. Bem, quem foi Sócrates? Sócrates era filho de Sofronisco, esse era um escultor, e a sua mãe, Fenareta, era uma parteira. É importante entender isso daqui, porque a mãe de Sócrates a profissão da mãe de Sócrates vai influenciar diretamente o desenvolvimento do pensamento de Sócrates, né? Chamado de maiêutica, que significa parte das ideias. A história diz que ele não era alguém muito bonito, né? Era robusto e era casado com uma mulher chamada Xântipa. Bem, Sócrates nunca escreveu nada, nós não temos nada escrito de Sócrates. Assim como Jesus, que nunca deixou nada escrito, foram os seus discípulos que relataram e falaram a respeito dele, Sócrates também nunca deixou nada escrito. O que nós temos são discípulos ou pessoas próximas a ele que relataram a respeito dele posteriormente. Então, Sócrates nós temos o relato de Aristófanes, o relato de Xenofonte, o relato de Platão e o relato de Aristóteles. Porém, para nós aqui, o principal relato é o relato de Platão, porque de fato é Platão que mais vai escrever a respeito de Sócrates, visto que Platão vai ser um discípulo muito próximo, muito íntimo de Sócrates. Inclusive, é Platão que vai estar próximo a Sócrates, né, no momento da sua morte, quando ele é condenado a tomar cicuta, porque a sociedade da época acusa Sócrates de perverter a juventude. E aí ele vai ser condenado à morte, nós vamos falar sobre isso já. Bem, Sócrates vai rejeitar as especulações da physis, isto é, Sócrates vai rejeitar as especulações relacionadas àquela questão da busca pelo elemento primordial ou pela compreensão, né, da natureza ou da origem de todas as coisas, e vai rejeitar também a posição dos sofistas. 3 perguntas vão nortear o pensamento socrático. Qual é a finalidade da vida humana? Quais são os fins realmente válidos para o homem e o que é a natureza humana?
Bem, no método socrático, no pensamento socrático, ele dá muita ênfase à dialética ou ao diálogo. E a dialética era, segundo Sócrates, a maneira de se alcançar o conhecimento, a maneira de se chegar ao conhecimento, a maneira de fato conhecer. E isso, por meio da dialética, é quando era possível mostrar em um diálogo, através de um debate racional, um debate de ideias, o que está sendo tratado. Então, através desse debate racional, os interlocutores, isto é, Sócrates e aquele que está conversando com ele, assumem uma posição de igualdade, de honestidade, uma posição de não saber, não é? Daí a famosa máxima socrática: sei que nada sei. Isto é, só é possível saber de alguma coisa quando primeiro eu compreendo que não sei. Quando eu compreendo que não sei, é aí que eu me torno ou me coloco na posição de buscar saber alguma coisa, né? Então, reconhecimento, isso seria o reconhecimento da própria ignorância. É você reconhecer que não sabe, e quando você se coloca na posição de não saber, é que você busca saber alguma coisa. É o reconhecer da própria incapacidade, da própria ignorância. E aí nós temos então 4 pilares do método socrático. Primeiro é a exortação, não é? E o que é a exortação? Não se trata de discorrer sobre uma tese, mas sim de propor que o interlocutor apresente a tese para então questionar. Por exemplo, em geral a gente diz: eu amo fulano de tal. Em geral nós afirmamos: fulano de tal é meu amigo, né? Que horas são? Mas a gente não para se perguntar o que é o amor, o que é o tempo. Então imagine se eu mudasse a pergunta e te perguntasse o seguinte: o que é o amor? O que é a amizade? O que é o tempo? Então é isso que Sócrates fazia com a exortação. Ele mostrava ao interlocutor que a tese dele poderia ser questionada. Então, através do diálogo se questionava. Segundo, em ato contínuo, nós temos a indagação, que é o quê? Que é um conjunto sistemático de perguntas que leva o interlocutor, aquele que ele estava conversando, à identificação das inconsistências de seu argumento. Isto é, mostrar que o seu argumento ele não tem solidez, né? A tese não é sólida. E para finalizar, então, nós temos a ironia socrática, que não é aqui meramente uma ironia, né, no sentido de ser sarcástico, enfim. A ironia é que pretende revelar que o interlocutor está equivocado, né, no seu pensamento. E por fim, nós temos a última etapa, que é a maiêutica, que é o momento em que Sócrates lança uma procura racional de um saber verdadeiro, né? E essa palavra maiêutica significa parte das ideias. Então o objetivo de Sócrates era auxiliar, né, essas ideias surgirem, né? Então isso seria o método socrático. Um grande abraço.